Olá, seguidor da página Pebinha Verso Notícias. Eu sou Adelso Batista e seja bem-vindo a mais um Casos Bizarros. No vídeo de hoje, nós vamos analisar alguns dos piores assassinos do mundo. No ato de condenação, qual foi a reação destes homens? Fique nesse vídeo comigo. Dante Wright foi condenado pela morte de um jovem. No tribunal, Dante esboçava uma reação que estava deixando todo mundo bastante incomodado. Durante o julgamento, Dante parecia sorrir e balançar a cabeça ao esfregar as mãos de um lado para o outro, enquanto as famílias das vítimas ali falavam, expressavam seu sentimento de perda e de dor. Dante parecia não se importar muito. I no longer have the hope of having grandchildren. I've lost the enjoyment of holidays and birthdays and of everyday life. O advogado de Dante atribuiu isso a um problema mental dele e ainda assim a sua pouca idade. O juiz, vendo tudo aquilo, se sentiu bastante incomodado e decidiu que Dante deveria saber que aquele ato dele e as consequências deveria ser sentido na pele. Então, a condenação de Dante foi uma pena ainda maior. Ele pegou prisão perpétua. No estado de Ohio, um crime que chocou todo o estado. Larissa Rodrigues, ela juntamente com seu companheiro, matou um recém-nascido. No entanto, durante o julgamento, Larissa ficava sempre de cabeça baixa e chorando, sem esboçar nenhuma reação de arrependimento, assim como seu companheiro. O juiz, que geralmente não esboça nenhum sentimento, a juíza naquele momento chorou, vendo a tamanha crueldade que os dois tinham feito. I know as a judge I'm not supposed to show emotion. And in 22 years I never have. This is one of the worst things I've ever seen in my life. E é claro que o Estado executou a pena máxima para os dois, pegando também prisão perpétua. Larissa continuou de cabeça baixa, sem esboçar nenhuma reação, até o momento que foi dada a sentença máxima. Como ela estava, assim ela continuou, e também o seu companheiro, sem esboçar nenhum arrependimento. Andrew estava sendo julgado por 4 crimes, incluindo o assassinato de uma policial. Durante todo o julgamento, Andrew se manteve calmo, observava dos lados e não esboçava nada, até que o juiz disse a sua sentença, que seria prisão perpétua. Andrew já começou a ficar totalmente nervoso, levantou-se da cadeira e, mantendo grande agitação, foi para cima do policial. Os policiais naquele momento o deteve, o tirando dali imediatamente e levando para uma sala à parte. Do lado de fora era possível ainda ouvir a arma de choque tocando o corpo de Andrew. É claro, Andrew continuou preso, pegou prisão perpétua pelos crimes que cometeu. Nicholas Lindsay. Nicholas foi condenado por matar um policial que patrulhava a sua região. Nicholas nasceu na Califórnia. Quando estava sendo levado para o tribunal, Nicholas se manteve calmo todo o tempo. Durante o julgamento, Nicholas manteve ainda mais essa calma. Em alguns momentos, sorria, fazendo pouco caso do seu julgamento e da gravidade dos seus crimes. Nicholas se manteve tranquilamente, o que o juiz decidiu que ele deveria pegar a prisão perpétua pelos seus crimes. E como já era de se esperar, a gravidade dos crimes de Nicholas para ele não fez diferença alguma, porque a calma dele, em momento nenhum, ele deixou se esvair. Imagina durante o julgamento, a pessoa que cometeu um ato brutal joga beijos e faz ceninha para as mães das vítimas. Foi isso que Bryson fez. Ele é acusado por matar um homem e 2 adolescentes de forma brutal. Durante o seu julgamento, ele fez gracinhas, jogou beijo, discutiu com a juíza, discutiu com o tribunal. Durante todo o seu julgamento, ele se comportou de um modo totalmente que mostrava que ele não estava arrependido de nada. Yes. Jefferson County.
But then another part of it is, if we have a concern, what's the alternative, the pros and the cons? Ma'am? Look at me. Ma'am! A juíza, vendo aquela situação, condenou ele, é claro, à prisão perpétua. E não é por pouco, porque ele também ficou conhecido como o homem mais mal educado de toda a história dos Estados Unidos durante um ato de julgamento em um tribunal. Jalil teve que ouvir os parentes das vítimas fazer o seu depoimento de como se sentia com a perca dos seus entes queridos. Jalil se mostrou totalmente arrependido e durante todo o julgamento chorou bastante. Diante de uma urna, Jalil chorava bastante e mostrava estar bastante arrependido pelo que tinha feito. Em alguns momentos, Jalil começou a passar mal. Quando ouviu a sua sentença, que seria de prisão perpétua, Jalil se sentiu fraco e até caiu no chão, mas teve que ser levantado pelos policiais para que o julgamento continuasse. Jalil mostrou extremo arrependimento, mas a sua pena ainda assim continuou sendo prisão perpétua. Um outro caso de extremo arrependimento, mas que já era tarde demais, foi o de Jacob Morgan. Jacob Morgan foi acusado sob o crime de ter matado o seu próprio irmão, um bebê ainda. Enquanto seus pais haviam saído de casa, durante a audiência, os pais de Jacob disseram que ele era imperativo e por isso ele gostava muito do fogo. Eles relatam que quando saíram de casa, bem rápido, nesse meio tempo, Jacob ateou fogo no trailer onde eles moravam, com seu irmãozinho lá dentro. Os vizinhos relatam que enquanto o trailer estava pegando fogo e a criança gritando ainda lá dentro, Jacob sorria diante de tudo aquilo. Quando foi levado para o tribunal e assim sendo julgado, Jacob se desesperou ao ouvir a sua sentença, que também seria prisão perpétua. Jacob chorou bastante, até caiu no chão, só que já era tarde, a sua sentença já havia dado e não tinha mais como voltar atrás. Um caso ainda mais bizarro foi o de Luiz, um mexicano que vivia nos Estados Unidos. Ele foi condenado pela morte de 2 policiais. Junto com ele, também a sua esposa, por acobertar o crime e por mantê-lo ilegalmente dentro do país. Durante o julgamento, Luiz sorriu de tudo o que estava acontecendo e ainda disse que matou os policiais e que quando saísse, iria matar ainda muito mais. Ladies and gentlemen, everybody step out of the hallway. Dead. Regret that I will break out soon and I will more. É claro, todo esse ódio de Luiz por policiais não poderia e não passou despercebido pelo juiz e pelas autoridades legais. Luiz foi condenado, não à prisão perpétua, mas foi condenado à pena de morte. A sua esposa, por outro lado, continuou presa, mas Luiz teve a sua condenação máxima. Bom, esse foi mais um Casos Bizarros. E aí, você gostou desse conteúdo? Está gostando, está curtindo o nosso conteúdo? Se sim, nós ficamos felizes com isso. Bom, vou ficando por aqui e até a próxima. Até o próximo Casos Bizarros.